A mensagem de hoje: testemunho que transforma. O texto de 1 Pedro 13:15, que fala: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Assim começamos a mensagem de hoje. Você já se sentiu inseguro ou sem palavras quando surgiu a oportunidade de falar sobre a sua fé? Muitas vezes, recuamos por acreditar que precisamos de um vasto conhecimento teológico ou de um discurso impecável para falar de Jesus. No entanto, o argumento mais poderoso e inquestionável que possuímos não é um debate, mas a nossa própria história. O devocional de hoje, ele nos convida a olhar para a simplicidade e a força do nosso testemunho pessoal, lembrando que a verdadeira transformação começa na forma como vivemos e compartilhamos a nossa esperança com o mundo. Pois compartilhar a fé é um chamado para todo cristão, mas nem sempre sabemos por onde começar. O exemplo do apóstolo Paulo nos oferece lições valiosas sobre como dar um testemunho eficaz, mesmo diante de dificuldades e diferentes públicos e em situações adversas. A primeira chave está na simplicidade. Ao invés de discursos elaborados ou teologias complexas, um testemunho autêntico segue uma estrutura clara. Quem eu era antes de Cristo, como o encontrei e como Ele transformou minha vida. É a história do poder de Deus em ação. Não é sobre méritos próprios, mas sobre a graça que alcança. Além disso, um testemunho precisa ser breve. Muitas vezes, o Espírito Santo abre portas em momentos inesperados. Uma conversa rápida no ônibus, uma pergunta no trabalho, um desabafo entre amigos. Nessas ocasiões, 3 minutos podem ser tudo o que temos para semear a esperança. Outro ponto essencial é a prudência. Paulo adaptava seu testemunho conforme o contexto, respeitando a bagagem e o entendimento de quem o escutava. Também devemos evitar jargões que confundem, preferindo uma linguagem clara, acessível e que desperte interesse. Falar de forma humilde e humana aproxima o coração do outro ao invés de erguer barreiras. Pelo poder silencioso de uma vida bem ordenada e de palavras santificadas, podem apresentar Jesus ao mundo, refletir a luz do céu e conquistar pessoas para Cristo. Nosso viver diário é, muitas vezes, o testemunho mais eloquente. Nos tempos difíceis que se aproximam, quando a estrutura da igreja não estiver mais acessível, o testemunho pessoal será uma das poucas luzes restantes neste mundo. Cada conversa, cada gesto, cada palavra pode ser um canal pelo qual o Espírito Santo opere. Testemunhar será menos sobre o que sabemos e mais sobre quem conhecemos. Vidas transformadas falarão mais alto do que qualquer argumento. Meu amigo e minha amiga, agora reflita. Estou pronto para compartilhar minha fé com amor, com humildade e com clareza? Esta reflexão, ela é incrível e que ela possa mudar a nossa perspectiva sobre o que significa pregar o Evangelho. O seu testemunho não precisa ser perfeito, ele só precisa ser real. Não subestime as pequenas janelas de oportunidades do seu dia a dia. Uma conversa casual pode ser o exato momento
em que Deus usará a sua vivência para trazer esperança a alguém que está no escuro. A maior prova do amor de Deus não é o quanto sabemos sobre Ele, mas o quanto a nossa vida reflete o seu caráter. Reserve 5 minutos para estruturar mentalmente o seu testemunho. Lembre-se da regra de ouro. Quem você era, como a graça o alcançou e como Cristo transformou a sua realidade. Que o Espírito Santo nos conceda a sensibilidade, a coragem e a sabedoria necessária para vivermos o Evangelho de forma tão genuína que as pessoas ao nosso redor queiram inevitavelmente conhecer o Jesus que habita em nós também. Esta foi a mensagem de hoje. Testemunho que transforma.